Como eu sou desde berço dentro da igreja, o batismo, a busca pelo batismo do Espírito Santo, naquela época, tô falando dos anos 90, mais ou menos, era algo muito precioso dentro da igreja, sabe, pastor? É. Hoje, a gente não vê muito isso dentro das igrejas, de modo geral, né? Mas naquela época, os jovens e os adolescentes tinham cultos específicos para a busca do Espírito Santo e eu participava daquilo. Mas na igreja tradicional? Não na igreja quadrangular, Ah, porque a sim. tradicional eu só fui depois de casada e eu já tinha uns 30 anos já. Ah, sim. Mas a minha experiência com o batismo foi dessa forma. Então, existia alguns culto, né? E eu participava do culto de busca do Espírito Santo e lá eles instruíam. Eles falavam, começa a orar, começa a glorificar, né? E uma hora isso vai acontecer. Mas na minha cabeça de criança, né, de jovem, eu achava que seria uma explosão, alguma coisa fora do normal, que ia contagiar, né? Até perceber que as palavras começavam a vir na mente de uma forma racional, né? E aí eu ia repetindo aquilo de uma forma bem racional. O meu esposo, por exemplo, ele teve uma experiência com o Espírito Santo em 2015, não faz muito tempo, porque como um bom presbiteriano, é aquela coisa mais racional para entender algumas coisas. E um amigo nosso orientou meu esposo, né, e falou para ele, falou, Fabrício, não vai ser uma explosão isso. Com você, pelo menos, vai ser de forma racional. Então vai vir palavras na sua mente. E quando vir palavras na sua mente, você repete. E assim ele fez e Deus começou a impactar. Então, experiências que eu tive foi várias. Inclusive, quando eu comecei assim a estudar mais sobre esse tema, foi quando eu te encontrei, sabe, pastor? Ah, é? No YouTube. E também eu gosto muito de pessoas que foram usadas por Deus, como Katharine Kuhlman, né? Eu também me espelhei muito nela, que passava horas orando em línguas, né? E tendo intimidade com o Espírito Santo. E eu tive experiências assim de Deus falar para mim assim: anota no caderno todos os seus pedidos, tudo aquilo que você deseja viver, né? E eu coloquei lá. Os profetas falavam assim para mim: Deus vai te fazer cruzar o oceano, aquelas coisas que todo obreiro ou profeta acho que já escutou. E eu falava: se isso é de Deus mesmo, eu quero ver onde que vai chegar. E eu também sonhava em estar morando numa casa, aonde eu pudesse receber as pessoas, uma casa confortável, e desenhei essa casa e escrevi sobre essa viagem, sobre aprender idioma mesmo, inglês, né? Inglês. E comecei a escrever as coisas que eu queria. E Deus falou assim para mim: então você vai pegar esse caderno e você não vai orar em português. E você vai orar na madrugada com o teu pedido, só que você vai orar em línguas. E eu fiz uma campanha de 90 dias na madrugada. Muito difícil de ficar, mas eu 3 horas. comecei das 5 às 7. E eu comecei a orar com esse caderno na mão, em línguas, em línguas, em línguas. E quando foi depois de 4 meses, eu ganhei uma passagem para a Europa, para estar ministrando na Europa. Então, essa casa que eu moro também é fruto de oração desse caderno aí. E algo que aconteceu com meu esposo também. Meu esposo morava fora a título de trabalho e vinha todo final de semana para a nossa cidade. E quando não, já me encontrava na estrada, na itinerância, na cidade onde eu estava no final de semana. E ele queria muito voltar para ficar perto de mim, da minha filha, né? E ele tinha feito uma campanha, pastor, de 40 dias de jejum com uma refeição por dia, com o propósito de voltar. Conclusão, houve uma vaga, só que ele não entrou na vaga, no recrutamento interno. E Deus falou assim para mim:
fala para ele fazer uma campanha na madrugada, às 3 horas da manhã, mas não falar uma palavra em português, só orar em línguas. E ele fez. Ele fez e em 3 dias, Deus respondeu uma espera de 4 anos. Então, quero dizer aqui que a oração de línguas, para mim, para nós, é como um Wi-Fi. Parece que a conexão vai mais rápido, né? E porque não tem manipulação do nosso português com Deus. Da alma. Da alma, né? Então, são experiências assim profundas que a gente viu assim acontecer em curto prazo, de uma forma muito palpável. Deus abrir portas, Deus fazer coisa tremenda assim, só orando em línguas. E que a pastora falou algo bem interessante, que muita gente tem testemunho, tem pessoas, eu gosto de falar isso nas lives, que realmente tem um êxtase, abre a janela do céu e conta a experiência, viu um anjo, viu... e aí muita gente espera receber o batismo com o Espírito Santo desta maneira, esperando o sobrenatural. E alguns vêm, igual a pastora falou, vêm algumas palavras e a pessoa só repetindo. Racional, e às vezes a pessoa só precisa falar. E como não vem esse êxtase, ele pensa que até é da carne, pensa que é da mente, pensa que está imitando. Exatamente. Meu irmão, se já está vindo palavra aí para você, libere. Você viu aí resultado. Até eu coloquei um vídeo que parecido que a pastora falou, né? As línguas acelera o processo. Acelera de uma forma tremenda. Eu descobri que essa era a chave. Eu descobri que essa era a chave que os profetas não me contavam. Que os pastores usados não me contavam. E por que não contavam? Não contavam porque queriam mérito para eles. Não queriam ver ninguém sendo usado mais do que eles. Mas acontece isso no meio do povo de Deus? Ah, quase não. Tenho percebido pessoas assim querendo fama, né? Talvez com isso. Acontece muito essa questão desse ego, né? E uma coisa que Deus também, ele destrava os dons de quem quer aprender é a humildade, pastor. É a pessoa ter humildade em reconhecer que ela não sabe nada, que ela quer aprender, que ela quer começar, que ela quer um caminho da adoração, né? Eu já vi pessoas que subiam no monte comigo, por exemplo... pedir dom, pedir para ver anjo, pedir para ver demônio, que queria, e Deus não dá, né? E aquela que não quer nada, Deus mostrar. Até acho que vale ressaltar aqui, eu, todo final de semana, por 3 anos, eu orava com um pessoal de outra cidade, de uma cidade vizinha, bem pequenininha, e eram as irmãs do Coque. Né, as irmãs da Ipiranga, da Deus é Amor, e eu gostava de me juntar com essas irmãs mais simples, mais assim, do fogo mesmo, porque eu achava que naquela simplicidade Deus tinha alguma coisa para acrescentar na nossa vida. E tinha a irmã Eude, tem a irmã Eude, que é uma profeta de Deus, e a mulher não fala nem português, mas ela só conversa em línguas. E nós orávamos ali naquele monte, a irmã Eude orando em línguas, e Deus me usando para traduzir o que ela falava. E naquele ano, Deus, em 2017, Deus para nós já revelava a pandemia. E Deus falava, vai ter muita vala de cemitério, vai ter muito enterro, vai vir um vírus, vai acontecer, então, através da oração daquela irmã em línguas, né? E Deus me usando ali para o povo, aquele grupinho pequeno de 6, 7 pessoas, já estava sendo avisados por Deus. Então, quando estourou a pandemia, nós que éramos desse grupo de oração do secreto, nós falávamos assim, Deus foi tão maravilhoso conosco, porque Deus já avisou, através da oração em línguas ali. É forte isso. É forte. É forte. É tremendo. E é interessante que você disse que o primeiro dom que recebeu foi a interpretação de línguas. Então, opera até hoje. Opera até hoje, na minha vida, sim. Na minha vida, pela misericórdia de Deus, opera 8 dons dos 9 do Espírito. Quais são eles? Opera o falar em línguas, o interpretação em línguas, dom da palavra, de conhecimento, dom de cura, dom de maravilha,
Tem mais aí, gente? Discernimento. Dom discernimento de espírito. Tem mais que eu não tô lembrando. Variedade de línguas. Discernimento de Dom espírito, da dom da fé. sabedoria e dom da fé. Falta um, que é o dom de prodígio, né? Que a pessoa fala, chove e Deus faz chover que nem Elias, né? E milagres extraordinários. E esse tipo de milagre, né? Nós vivenciamos alguns milagres dentro da igreja. Uma menina estava... tá até lá no meu... Tá no Instagram da igreja, na verdade. A Vitória, essa menina, ela nasceu com paralisia cerebral, 4 graus de miopia ocular, usava fralda, um desnível de uma perna para outra, mais ou menos assim, um osso para o outro. E no final do culto, eu já estava encerrando o culto, o Senhor falou para mim assim, ore pelas pernas da Vitória. E eu peguei nas perninhas dela, tinha um desnível, a menina andava como um pé de pato, estava indo para a cirurgia na próxima semana para conseguir colocar ao menos o pé no chão. E o Senhor falou, começa a orar. E eu comecei a orar. E o comando de Deus era, pede para a igreja orar em línguas. E a igreja começou a orar em línguas. E o osso da menina cresceu na palma das minhas mãos. E nós colocamos ela de pé, ela começou a andar na igreja. O vídeo depois revela isso para quem quer assistir. E ela começa a dar passo. E no final, ela menciona para mim no secreto. Na minha casa, 9 anos ela tem. Um anjo apareceu para mim e falou, hoje você vai ser curada das tuas pernas. E, por fim, ela tirou a fralda e Deus zerou os 4 graus de miopia. E o médico ficou maravilhado, porque é coisa que vai além da medicina, né? Não tem como explicar. Não tem como explicar. Eita. Então, a gente tem vivenciado câncer, pessoas que Deus revelou que curaria câncer dentro da igreja. E a mulher foi para um hospital conhecido no interior de São Paulo, né? São 2 conhecidos, o Hospital de Barretos e o Hospital de Jaú, Amaral Carvalho. E ela ia fazer uma cirurgia para remoção do câncer de útero. E quando chega lá, o médico faz um ultrassom a nível de... só para tirar a dúvida de onde está mesmo o tumor para operar e cadê o tumor. Né? E o tumor desaparece e ela volta glorificando o nome do Senhor. Então, a gente tem visto muitas coisas assim. Porque lá em Lins, né, é o interior de São Paulo, quanto tempo da capital? Dá 6 horas de ônibus, 5 de carro. Sim. 400 e poucos Lá quilômetros. você é pastora lá, né? Lá eu sou pastora, nunca quis ser pastora. Não quis? Nunca quis. Eu Ali sempre você fui... cuida de uma igreja. Hoje eu cuido de uma igreja. O que acontece? Eu fui inventar de fazer um culto, um culto profético, junto com os amigos nossos, e eles falaram, vamos fazer um culto numa segunda-feira. Então vamos colocar o nome de Segunda Profética. E nesse culto, em um mês, ele lotou em 175 pessoas. Eita. E aí fica aquela coisa assim, não cabe mais dentro do templo, vamos fazer um segundo. E nesse segundo, quando você faz um segundo culto, aí já vira igreja. Mas o carro-chefe do meu ministério, pastor, é o profético. É o profeta de ofício. Então, assim, eu cuido da igreja, mas o meu coração pulsa muito para a obra itinerante, para as missões. É que o profeta ficar parado é meio... O profeta ficar parado, ele morre. Então, Deus vira e mexe, ele me movimenta para alegrar também o meu coração. Por isso que veio ministrar aqui em São Paulo, tem que ir, o profeta ficar parado. Não dá. Até eu vi lá no Instagram, você profetizando. Uhum. Eu acho que em foto, mas eu vi que estava profetizando. Deus te usa na profecia? Deus me usa na profecia. Deus me usa na profecia. E assim, é inédito, vamos falar assim. É do nada. Eu posso estar aqui conversando e de repente
Isso. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Às vezes eu Pode tenho que... estar numa loja. Eu posso estar num restaurante. Muitas vezes já aconteceu de eu estar dentro de uma loja, dentro de um restaurante, passando um pedágio, esses pedágios de carro mesmo, que você paga, e Deus falar para eu entregar alguma coisa para a pessoa, dentro de um restaurante, falar com o garçom. Acontece muito. Muitas vezes eu tenho que me policiar para estar assim. Às vezes, por exemplo, estou aqui com você e a conversa é aqui. Mas Deus às vezes está me direcionando para alguma coisa ali, né? E a Bíblia vai dizer que o espírito é sujeito ao profeta, né? E tem hora também que eu quero ficar normal, vamos falar assim. Mas acontece de Deus falar na rua. E o meu ministério começou assim também, pastor, profetizando na rua. Então eu via os mendigos, eu via as prostitutas, eu via morador de rua. Apesar que eu tenho essa cara de patricinha aqui, mas eu sou do povo, né? E aí eu tinha uma vontade imensa de abraçar essas pessoas, de profetizar. Então eu pegava na mão, pego quando consigo fazer isso, e profetizo sempre que eu vejo alguém assim na rua, à mercê da sociedade, né? Eu profetizo para que Deus me... Isso. Eu tenho uma compaixão para esse tipo de situação. Você sabe que então, Deus começou assim comigo. Até tem uma menina que saiu aqui do... Ela é aquela Damares, ela cantava na praça, né? Hoje ela está na Angola. Praças são púlpitos. Ela saía na Praça da Sé, profetizando, cantando para os moradores de rua, né? Eu me identifiquei muito com ela, nesse sentido dessa primeira missão. Hoje eu não estou fazendo isso, né? Que é uma questão de alinhamento, para a gente fazer um alinhamento, eu digo assim, de querer ir, né? De disposição para isso. Mas no começo Deus ele me fazia ser a profeta dos moradores de rua mesmo. Só que veio uma ideia agora, tem o Rodrigo Ramos, né? Até comentamos agora há pouco, né? Que ele tem um ministério curando na rua. Aí veio um ministério assim, profetizando na rua. Na rua. Eu gostaria muito. Inclusive o Rodrigo tem uma agenda conosco, né? Em agosto. Mas eu gostaria muito. Parece que o Rodrigo tem uma equipe. Ele tem uma equipe. E ele treina a igreja para ir curar, né? No caso pra dele. Rua, né? Isso. Mas já pensou ir lá com uma palavra profética também? Também profetizando nas ruas. Profetizando nas ruas. Eis-me aqui. Você é psicóloga. E como tem muito cristão, muitas pessoas dentro da igreja, até talvez líderes, que estão sofrendo hoje com depressão. E aí entra naquela questão que uns acham que se a pessoa é cheia de Deus, não precisa disso, não ia ter depressão, ou você tem depressão por causa disso. Como lida com isso? Você é usado nos dons, é profeta de Deus, mas ao mesmo tempo, como cuida dessas pessoas? E se é só alma, se é demônio? Exatamente. Eu sou psicóloga, vai fazer 20 anos, né, de formação, e eu falo assim que Deus me escolheu para essa profissão também para me experimentar muito na dor dos outros, para eu ter bagagem para ministrar no altar do Senhor, né? Com propriedade sobre emoções, sobre sentimentos. E se a gente não tem um olhar apurado, nós vamos achar sim que aquilo que é emocional é coisa do demônio, né? E muitas igrejas são muito céticas com isso também, pastor, porque não espiritualiza muito, né? Na minha igreja, por exemplo, eu levantei uma outra pastora que ela tem esse chamado para cura interior, para ela fazer os gabinetes, para fazer essa questão. Por quê? Porque como Deus me usa no profético, então é muito fácil depois alguém falar assim, não, mas eu contei minha vida toda para ela, né? Então nós separamos isso lá um pouquinho. Mas à medida que a pessoa consegue ser aberta, cabeça aberta, né, para entender que ela precisa de algumas coisas no emocional, a gente consegue ter uma orientação até maior, porque tem gente que precisa de remédio, né, para ajustar. O que eu tenho visto no meio dos cristãos não é nem questão de depressão e ansiedade, é questão de personalidade. É uma oscilação na personalidade.
Uma hora é, uma hora não é, né? Uma hora ama o amigo, depois não ama. Mas por que né? isso? Eu não sei aqui no interior de São Paulo, em São Paulo, mas no interior o negócio é bem diferente. Então, mas